Uma operação de combate à lavagem de dinheiro bloqueou R$ 1 bilhão de contas bancárias de empresários suspeitos de envolvimento com o crime organizado em São Paulo. Cumpridos 15 mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, no Guarujá, em Itu, no interior de São Paulo, e também em Indaiatuba, na região de Campinas. Você com toda certeza já ouviu falar nesse termo. Pode inclusive já ter ouvido falar que alguma grande organização criminosa faz isso pelas notícias, em algum tipo de filme ou até mesmo série. Mas você sabe realmente como funciona a lavagem de dinheiro? Quando pessoas fazem dinheiro de forma ilegal, independente da forma que seja a receita, você pode simplesmente ir gastando o dinheiro que foi feito. Até porque normalmente não é pouco dinheiro. E movimentar muito dinheiro acaba levantando suspeitas, o que pode acabar atrapalhando o esquema ilegal. Então, para que seja possível gastar esse dinheiro, é preciso transformar ele em legal. E é exatamente por isso que existe a lavagem de dinheiro no mundo. A lavagem de dinheiro serve para ocultar a origem ilegal de um dinheiro e criar a impressão de que, na verdade, esse dinheiro foi adquirido de forma legal. Nossa, Pedro, eu já vi algumas notícias, mas isso deve ser pouco no mundo, né? Não. Para você ter uma noção, segundo a ONU, de 2 a 5% do PIB global é somente de lavagem de dinheiro. Isso é um valor entre 800 bilhões de dólares e 2 trilhões de dólares. Quantia essa que provavelmente supera 90% do PIB dos países do mundo. Inclusive, chegando bem próximo ao PIB de 2023 do Brasil, que teve um saldo de 2,13 trilhões de dólares. E isso, claro, é somente sobre o valor que é registrado, é sobre o valor que é possível fazer alguma estimativa de cálculo. Esse dado ele pode ser muito maior do que a gente imagina. Eu não tô falando que isso é legal e que você deve de alguma forma aprender a fazer isso ou até fazer isso. Eu tô produzindo esse conteúdo porque nesse canal eu falo sobre dinheiro e é com o intuito somente de curiosidade sobre algo que existe na vida real. Mas falando em Brasil, a gente normalmente consegue as melhores posições dos piores rankings. E aqui não é diferente. O Brasil tá em primeiro lugar como o país que mais se lava dinheiro no mundo. Ano passado, para vocês terem uma noção, entre janeiro e outubro de 2023, a polícia tinha apreendido mais de 3 bilhões de reais somente de operações criminosas de lavagem de dinheiro. Ou seja, com origens, legalmente erradas. Apesar de ser algo que facilmente se vê em notícias, essas mesmas notícias não explicam muito bem como uma organização criminosa consegue transformar um dinheiro sujo em dinheiro limpo, ou seja, como realmente funciona a lavagem de dinheiro. Meu nome é Pedro Leite e nesse canal você aprende tudo sobre finanças, investimentos e economia. Eu falo muito sobre dinheiro e achei muito interessante trazer esse tópico aqui para esse canal, inclusive porque eu estou vendo essa série que trata basicamente sobre lavagem de dinheiro, que é muito boa e eu indico vocês assistirem. Além de, claro, com certeza muitos de vocês já viram essa série aqui, que é uma das séries mais conhecidas e mais aclamadas e que também trata do assunto. Então eu pensei que realmente as pessoas elas não devem saber muito bem como funciona tudo isso que se vê em filmes, em séries e notícias. Então, claro, eu vou produzir um conteúdo aqui para explicar para vocês. E se essa curiosidade te interessa e quer aprender mais sobre o mundo das finanças, investimentos e economia, considere deixar um like e se inscrever no canal aqui embaixo. Você aprende tudo desse mundo de graça e ao mesmo tempo me ajuda com o meu trabalho. Lavagem de dinheiro é basicamente todo e qualquer dinheiro sujo, que é só uma forma de você dizer que ele é um dinheiro que foi adquirido de forma ilegal e que precisa ser limpo de alguma forma, que significa transformar ele por meio dessa lavagem de dinheiro em um dinheiro legal. Essa expressão lavagem de dinheiro surgiu na década de 20 e 30 com o Al Capone. Foi o mafioso daquela época de lei seca nos Estados Unidos, quando não se podia fazer, comercializar ou consumir bebida alcoólica no país inteiro. O Al Capone aproveitou a demanda reprimida então pelo Estado e criou então a oferta desse produto que até então era ilegal nos Estados Unidos naquele momento. Ele então precisava de alguma forma de conseguir lavar o dinheiro sujo e transformar esse dinheiro em dinheiro limpo. E para isso, o Al Capone utilizou uma rede de lavanderias. Claro, lavar dinheiro é só uma mera expressão. Não é realmente necessário lavar dinheiro, colocar na máquina de lavar. Ele simplesmente utilizava essas empresas. E claro que não se restringe a isso. Existem diversas opções de empresas que podem ser utilizadas para esse fim. E todos os sistemas funcionam meio que parecido. Toda atividade pode ser dividida em 3 etapas e que eu vou chamar de acesso, lavagem
e cashback. A fase de acesso é literalmente tornar o dinheiro acessível para a movimentação, para que ele possa ser levado de um lugar para o outro. O dinheiro ele é então entregue ao que no Brasil nós conhecemos como os laranjas. Laranjas são pessoas comuns, ou até empresas, que emprestam o seu nome e que fingem ser o dono daquele recurso. E aqui o dinheiro ainda está sujo. O dinheiro ele vai começar a ser realmente lavado na segunda fase, que eu chamei de lavagem. Quando o dinheiro então ele está em condições de ser movimentado, ele começa a passar por diversas transações entre empresas, pessoas, bancos e até mesmo países. E é necessário realizar um plano contábil extremamente complexo para mascarar ou até sumir com a origem desse dinheiro. As empresas mais escolhidas para poder lavar dinheiro são empresas que têm um grande fluxo de caixa físico, que é normalmente o tipo de dinheiro recebido legalmente, dinheiro físico. Podem ser bares, restaurantes, estacionamentos, mercados e até posto de combustível. Por essas empresas possuírem grandes movimentações de dinheiro físico, fica muito mais fácil de colocar o dinheiro sujo para que ele saia limpo, justamente porque é muito difícil provar quantas bebidas foram consumidas em um bar, ou quantos pratos o restaurante vendeu naquela noite mais movimentada, ou até mesmo comprovar que tantos carros estacionaram nesse estacionamento naquele dia. E essas empresas, elas são registradas em nome de laranjas, porque os criminosos em si normalmente não estão envolvidos diretamente. Esses negócios, apesar de serem muito bons e que realmente dão lucro, eles também têm um limite de quanto pode faturar naquele período. Então se escolhe cada vez mais negócios muito mais complexos para que seja possível justificar o aumento da receita. Mas o problema é que essas grandes empresas tornam todo o processo um pouco mais difícil e complicado, porque normalmente quanto maior a empresa, mais fiscalizações ela tem. Então o controle contábil precisa ser cada vez maior também. Por causa disso, existem outros métodos. Outro método muito conhecido é algo chamado de smurfing. Nesse método se realiza diversos pequenos depósitos em diversos locais, dias e até pessoas diferentes. Tudo isso para que possa limpar o dinheiro. Funciona assim: a organização criminosa ela distribui o dinheiro para várias pessoas. Essas pessoas então depositam um valor nas suas contas bancárias. E claro que elas recebem em troca uma remuneração por fazer isso. Todos esses valores, eles normalmente são menores do que o alerta que o banco emitiria, justamente para não acionar algum tipo de autoridade. Fazendo isso, todo o dinheiro entra no sistema bancário, o que facilita muito com as futuras transações que ocorrerão esconder a origem do dinheiro. Claro que o dinheiro que foi limpo depois de todas essas fases, ele precisa voltar para a mão dos criminosos. E aqui começa a última fase, que eu vulgarmente chamei de cashback. Duas formas bem conhecidas é um investimento milionário em uma empresa de fachada ou a compra de imóveis. Essa verdade é que existem diversas opções que estão cada vez mais criativas. Imóveis são escolhidos, por exemplo, porque é possível gerar receita com eles com os aluguéis. Como isso então funciona realmente na prática? Quando o dinheiro fica limpo, ele vai para uma empresa de fachada. Essa empresa decide então investir em um imóvel, e essa empresa de fachada mantém o imóvel com ela por um período de tempo, o que acaba diminuindo as suspeitas. E, claro, porque conseguem tirar dinheiro limpo desses aluguéis. Depois que se passa um tempo, a empresa tem duas opções: ou ela vende o imóvel por um preço muito menor e já retira o dinheiro limpo, ou ela simplesmente mantém alugando. Agora, se você não sabe o que significa criptomoeda, você precisa ver esse vídeo aqui. Nele você vai aprender absolutamente tudo sobre o assunto. Mas se você já entende um pouco, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a utilização de criptomoeda para lavagem de dinheiro. As criptomoedas facilitam as transferências de quantias exorbitantes de dinheiro sem rastreio, justamente por ser um sistema paralelo e impossível de ser controlado. O objetivo maior das criptomoedas em si é descentralizar todo o sistema, ou seja, colocar o poder na mão das partes que estão fazendo as transações, e não de um terceiro, por exemplo, um banco ou até um país, o que pode ser visto como uma forma muito boa de se dar mais liberdade às pessoas, mas sempre é possível utilizar meios bons de forma ruim, e o sistema de criptomoeda facilita muito a lavagem. É possível realizar diversas transferências entre wallets digitais, que se oculta a origem do dinheiro, inclusive em alguns casos sendo possível pular até a segunda fase do processo, já que não é preciso lavar um dinheiro que você pode simplesmente comprar bens sem ser rastreável. E hoje em dia, com criptomoeda, você consegue comprar bens online ou até bens no dia a dia simplesmente utilizando Bitcoin, por exemplo, em um completo anonimato. Claro, ninguém vai comprar uma casa com Bitcoin ou um carro de luxo, isso levantaria suspeitas, mas
tentam. Em janeiro desse ano de 2024, uma cidadã chinesa tentou comprar uma casa em Londres pelo valor de 30 milhões de dólares com Bitcoin. Claro, esse valor chamou muita atenção e ela não soube justificar, mantinha aparentemente os Bitcoins dentro de uma corretora e teve apreendido ali um valor em Bitcoin equivalente a 1,7 bilhão de dólar. Pode ser muito mais fácil utilizar cripto, mas todo o sistema ainda continua muito complexo. Outro método que você pode ter ouvido falar de cashback é utilizar obras de arte. Obras de arte valiosas são muito difíceis de se precificar e por causa disso elas são muito utilizadas para lavar dinheiro. Isso porque uma arte ela só pode ter um preço estimado, então ela pode ser leiloada justamente para quem está disposto a pagar mais. E a lavagem aqui ela pode ser feita pela compra, onde o comprador vai pagar um valor e declarar que pagou menos do que realmente ele transferiu, ou até o contrário, o vendedor vai vender por um valor irrisório e vai declarar um valor muito maior do que aquele. Inclusive, parte desse dinheiro ele é depositado em offshores, que são empresas abertas em paraísos fiscais somente para lavagem de dinheiro. E eu não tô falando aqui que todo offshore serve para lavar dinheiro, não me entenda errado. Claro que para isso uma pessoa que não tem muitas condições financeiras não consegue comprar uma arte avaliada em milhões. Então esse esquema de utilizar arte para lavar dinheiro é mais utilizada para quem já é ali milionário com dinheiro limpo, porque de alguma forma a pessoa tem de justificar o valor daquela compra. E o melhor, essas artes ainda podem ser utilizadas como reserva de valor equivalente ao ouro, ao dólar e ao Bitcoin, e também servem para decorar muito bem uma casa. A verdade é que sempre surgem novas formas de se lavar dinheiro. Cassinos online clandestinos hoje, por exemplo, são uma dessas opções. Agora me diz aqui nos comentários, você realmente entendeu agora o que é lavagem de dinheiro? Da próxima vez que você vê algum filme, uma série ou até uma notícia sobre o assunto, você vai saber exatamente sobre o que é. Então eu acho que esse conhecimento pode valer o seu like. E aproveita que vai deixar o like aqui embaixo e já se inscreve aqui no canal para aprender muito mais todos os dias sobre dinheiro. Basicamente todos os tópicos que envolvem dinheiro vai aparecer por aqui. E aqui você aprende completamente de graça e ainda ajuda o meu trabalho. É esse aqui o vídeo que você precisa ver agora, te vejo nele e tchau!